como começou essa loucura que nós estamos vendo de sede de sangue nas redes sociais, da esquerdopatia maluca que domina esse país, e Elon Musk, o nosso Jedi. Então, vamos colocar aqui como começou... Nosso Lenin! A pergunta de Elon Musk. Elon Musk pergunta a Alexandre de Moraes: por que tanta censura no Brasil? E na época da reportagem ele não tinha ainda feito, não tinha uma resposta. E depois disso vem a afirmação. Vem uma afirmação contundente. Olha só. Esta censura agressiva parece violar a lei e a vontade do povo do Brasil. Ele fala isso em resposta a um tweet, né, a um post no X, no X, do Twitter Files, arquivos do Twitter Brasil, de um jornalista muito respeitado, chamado Michael Shellenberger. Michael Shellenberger, ele deixou muito claro aqui no post dele o seguinte, vou falar para vocês. O Brasil está envolvido em uma ampla repressão à liberdade de expressão liderada por um juiz da Suprema Corte chamado Alexandre de Moraes. De Moraes colocou pessoas na prisão sem julgamento por coisas que postaram nas redes sociais. Ele exigiu a remoção de usuários das plataformas de mídia social e exigiu a censura de postagens específicas, sem dar aos usuários qualquer direito de recurso ou mesmo o direito de ver as provas apresentadas contra eles. Agora, os arquivos do Twitter divulgados aqui pela primeira vez revelam que Moraes e o TSE, que ele controla, estavam envolvidos em uma clara tentativa de minar a democracia no Brasil. Eles exigiram ilegalmente que o Twitter revelasse detalhes pessoais sobre usuários do Twitter, que usaram hashtags que ele não gostou. Exigiu acesso a dados internos do Twitter, em violação da política do próprio Twitter. Procurou censurar unilateralmente postagens do Twitter de membros efetivos do Congresso brasileiro, da oposição. Procurou transformar as políticas de moderação de conteúdo do Twitter em uma arma contra os apoiadores do então presidente @Jair Bolsonaro. Os arquivos mostram as origens da demanda do judiciário brasileiro por poderes de censura abrangente, o uso da censura pelo tribunal para interferência eleitoral antidemocrática e o nascimento do, isso é histórica, essa expressão que ele cunhou aqui, complexo industrial da censura no Brasil. Apresentamos essas conclusões a Moraes no STF e ao TSE. Nenhum respondeu. Vamos entrar nisso. Ou seja, é o começo ainda de vários documentos que virão. Tem mais coisa que virá do Twitter. E ele colocou, esta reportagem foi escrita também por Davi Agape, o Eli Vieira Júnior e Michael Shellenberger. E eu queria começar trazendo para vocês só mais uma etapinha dessa história, que é o próprio vídeo. Eu acho que as pessoas têm que ver só o começo do Shellenberger para perceber quem é o Shellenberger e como começou essa história. Shellenberger. Estou reportando a vocês ao vivo do Brasil, onde uma série dramática de eventos está em andamento. Às 18h52 horário de São Paulo, a Corporação X, anteriormente conhecida como Twitter, anunciou que um tribunal brasileiro a forçou a bloquear certas contas populares no Brasil. Menos de uma hora depois, o proprietário do X, Elon Musk, anunciou que o X desafiaria a ordem do tribunal e suspenderia todas as restrições. Como resultado, disse Musk, provavelmente perderemos todas as receitas no Brasil e teremos que fechar nosso escritório lá. Mas os princípios são mais importantes do que o lucro. A qualquer momento, o Supremo Tribunal Federal poderá bloquear todo o acesso a X Twitter para o povo brasileiro. Não é exagero dizer que o Brasil está à beira da ditadura nas mãos de um ministro totalitário do Supremo Tribunal Federal, chamado Alexandre de Moraes. O presidente Lula da Silva está participando desse impulso em direção ao totalitarismo. Desde que assumiu o cargo, Lula aumentou enormemente o financiamento governamental dos principais meios de comunicação, a maioria dos quais incentiva o aumento da censura. O que Lula e de Moraes estão fazendo é uma violação escandalosa da Constituição do Brasil e da Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Nesse momento, o Brasil ainda não é ditadura consolidada. Vocês ainda têm eleições e outros meios de enfrentar o autoritarismo, que já não existem em outras tiranias mais avançadas. Mas o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral interferem em eleições por meio de censura. Há 3 dias, eu publiquei os arquivos do Twitter para o Brasil,
Eles mostram que Moraes tem violado a Constituição brasileira. Moraes exigiu ilegalmente que o Twitter revelasse informações privadas sobre usuários do Twitter que usaram hashtags que ele considerou impróprias. Ele exigiu acesso aos dados internos do Twitter, violando a política da plataforma. Ele censurou, por iniciativa própria e sem nenhum respeito ao devido processo, postagens no Twitter de parlamentares do Congresso brasileiro. E Moraes tentou transformar as políticas de moderação de conteúdo do Twitter em uma arma contra os apoiadores do então presidente Jair Bolsonaro. Eu digo isso como jornalista independente e apartidária. Não sou fã nem de Bolsonaro nem de Trump. As minhas opiniões políticas são muito moderadas. Mas eu reconheço a censura quando eu vejo. Os arquivos do Twitter também revelaram que Google, Facebook, Uber, WhatsApp e Instagram traíram o povo do Brasil. Se forem comprovados tais indícios, os executivos dessas empresas comportaram-se como covardes, forneceram ao governo brasileiro dados cadastrais, pessoas e números de telefone sem ordem judicial e, portanto, violando a lei. Quando o Twitter se recusou a fornecer informações privadas dos usuários às autoridades brasileiras, incluindo mensagens diretas, o governo tentou processar o principal advogado brasileiro do Twitter. Quando eu morei no Brasil, em 1992, eu era muito da esquerda. Na época, as palavras de ordem de Lula e do PT eram sem medo de ser feliz. Nos últimos dias, eu conversei com dezenas de brasileiros, incluindo professores, jornalistas, advogados, respeitados. Todos me disseram que estão chocados com o que está acontecendo. Eles me disseram que têm medo de falar o que pensam e que o governo Lula é cúmplice na criação desse clima de medo. O Brasil é seu país, não é o meu. Existem limites para o que eu sou capaz de fazer. Eu sei bem até onde eu posso ir. Mas eu prometo que vou apoiar vocês na sua luta pela liberdade. Eu posso dizer uma coisa que muitos brasileiros não podem mais. Alexandre de Moraes é um tirano. É a única maneira de lidar com os tiranos é enfrentando-os. Cabe aos seus senadores enfrentar o tirano. E cabe ao povo do Brasil pressionar seus senadores para que façam isso. Em 1992, meu melhor amigo brasileiro me deu uma camiseta que eu adorei. Nela havia uma caricatura dos ditadores militares do Brasil que pintavam o céu de preto. Ao lado deles estavam crianças, sorrindo, que lançavam estrelas ao céu escuro. Dizia, eles pintaram o céu de preto, mas nós trouxemos as estrelas. Alexandre de Moraes pintou o céu de preto. Chegou a hora do povo brasileiro deixar brilhar a luz do sol e da liberdade. Muito obrigado. Mônica Waldvogel. Mônica Waldvogel, ela faz parte de um instituto que eles chamam de tanque de pensamento, mas eu tô achando que é instituto de lobby, tá? É instituto de lobby. Tem toda a turminha da Globo lá. O instituto defende a liberdade de expressão e de imprensa, tá, Adriles? Só para te avisar. Abre aspas. É inadmissível que um empresário estrangeiro que opera no Brasil, segundo as normas e leis brasileiras, desafie o ministro do Supremo, inclusive em termos pouco civilizados, diz a Mônica sobre o Elon Musk. O bilionário questionou a decisão do Alexandre de Moraes no inquérito das milícias digitais. E aí vem o Leandro Ruschel e até levanta a pergunta, que curioso, né? Liberdade de expressão e devido processo legal com garantia de direito de defesa não está na Constituição brasileira, na Declaração dos Direitos Humanos? Não é exatamente isso que o Musk defende? E cara, a estrada bifurcou, Adriles. Eu falei isso ontem na Super Live com o Bolsonaro, mas aqui é uma bifurcação clara. Ou você está do lado da censura e do sistema, ou você está do lado do Elon Musk da liberdade. Vamos falar em princípio, né? Se você tem abre o plano. Se você tem uma ditadura travestida de democracia, em que tem instituições que não são sólidas, em que as pessoas que estão representando essas instituições estão conspurcando a Constituição democrática do próprio país, é lícito obedecer essas ordens? Porque tudo isso versa em seguinte: você não pode desobedecer ordens judiciais. Numa democracia real, concreta e absoluta, realmente você não pode desobedecer ordens judiciais, porque aquilo ali é discutido e ponderado de maneira equilibrada. Mas se prova que esse juiz ou que esse judiciário interferiu nas eleições diretamente, manipulando, você colocando gente na prisão, censurando posts, pedindo informações de pessoas que estão ao lado de um determinado candidato, mas se desde antes das eleições esse judiciário se coloca de maneira ideológica com um lado específico, perseguindo, prendendo, criando inquéritos criminais ilegítimos em que o juiz se coloca como vítima, procurador e juiz e carrasco,
censurando pessoas determinadas de um determinado espectro político da nação, e se continua isso nessas novas eleições, pedindo a cabeça, pedindo a rede social, pedindo informações privadas de todas as redes sociais. Como é que você obedece esse tipo de coisa? Você tem que fazer aquilo que se chama desobediência civil, que está lá no Thoreau, de 200... Se você tem um Estado que não cumpre mais as funções do Estado, que não garante a liberdade prescrita por um Estado democrático, você tem que fazer um contraponto. Agora, no Brasil, ninguém fez isso. Por omissão, por covardia, por adesismo, que é o caso da Rede Globo, por exemplo. Foi preciso que um homem lá fora, um bilionário lá fora, dono da maior rede social de informação lá fora, peitasse esse tipo de ditatoga. Foi preciso que o Elon Musk dissesse, o rei não, o juiz está nu. O juiz está nu na sua ditadura. O juiz está nu no seu autoritarismo. E eu não vou obedecer um carrasco que está nu, essencialmente nu, no seu autoritarismo. Ou seja, durante anos o Brasil tem medo do Alexandre de Moraes. Eu poderia dizer, o Brasil é um povinho de merda, porque não reage a uma ditadura. Não, o povo está acuado. As autoridades brasileiras, e autoridade eu falo aqui também, jornalistas, eu falo advogados, eu falo juízes, porque existem bons juízes no Brasil, eu falo influenciadores, eu falo líderes políticos, se acovardaram durante anos, vendo o autoritarismo desse juiz, vendo o autoritarismo desse establishment autoritário que cerca o ministro Alexandre de Moraes e não fez nada. Agora o Elon Musk fez alguma coisa. Agora a Globo continua puxando o saco. Agora as vestes vão se desnudar de todo mundo. Quem que é puxa-saco ditador? Quem que é áulico ditador? Quem que endossa a ditadura e quem está do lado da censura? Agora os lados estão dados. A sorte está lançada. Alia jacta est, como dizia Júlio César nas operações do Império Romano. Agora é a censura contra o autoritarismo. Agora vai restar ao povo brasileiro, às lideranças políticas, aos verdadeiros jornalistas, aos verdadeiros cidadãos de bem, se contrapor a essa ditadura que tomou conta do país. Tudo isso foi descortinado por um único homem, que é o herói Elon Musk. Elon Musk para presidente de 2026, porque aqui no Brasil a coisa está preta. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilho sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.